Estamos de volta com o programa Personalidade, conversando hoje com Marco Aurélio Ramos Fonseca, que é promotor de justiça aqui na região metropolitana, a região do centro, aqui centro de São Luís e vários bairros aí que atende aqui a região da cidade de São Luís. Marcão. Vamos aproximar da população até nessa maneira, né, Marco? Tranquilamente. Que bacana isso. Marco, a gente falava sobre regularização fundiária, que é algo super importante e que a gente vê aí até cidade como São Luís, a gente vê Paço do Miá, Ribamar, Raposa, aqui na região metropolitana, a gente vê na cidade de São Luís, que é a cidade mais antiga, que é a cidade, né, mãe, a metrópole, nós ainda temos esses problemas de regularização fundiária aqui. Verdade. E eu te digo mais, até nas unidades construídas pelo Estado, não há regularização fundiária. Os Sério, documentos não estão inscritos como deveriam ter sido. Não tem um registro de imóveis. Não tem registro de imóvel, não tem registro do parcelamento do solo. Sim. Porque você precisa dizer que aquela gleba, aquela terra, ela vai ser dividida em tantos quantos forem as unidades habitacionais. Sim. O loteamento. O loteamento não tem. Então você vê bairros, por exemplo, a maioria dos nossos bairros aqui nasceram de ocupações. Sim. Ocupações, por quê? Porque a pessoa vem do interior e não tinha local para ficar. E não era invasão. Existem vários casos de invasão. O cara comprava o terreno grande que era de alguém, Sim. dividia e ficava. Mas esse terreno. Com recibo. Com recibo, recebia, pagava e tinha aquele papelzinho que ele guardava. Mas no cartório não tem nenhum documento que demonstre que a propriedade. Né? Nós vamos ter, do ponto de vista técnico, a diferença entre propriedade e posse. Sim. Né? Ele tem a posse, porque ele está lá 40, 50 anos. Na liberdade, por exemplo, nós temos... Ele tem como é que é? Ele não tem de direito, ele tem de... De fato. De fato, De né? fato. Então, mas ele necessita daquele documento. Por quê? Quando ele for, na hipótese dele morrer, deixar para a sua esposa, deixar para seus filhos, ter um patrimônio registrado que ele lutou tanto para conquistar. Sim. Então, nós vamos trazer essa demanda para solucionar. E nós vamos fazer sozinho? Sim. Não vamos fazer só. O município hoje tem um trabalho com relação a isso. O Estado, nós já estivemos conversando com os secretários, porque nesse primeiro momento, nas nossas promotorias, nós estamos conversando com as autoridades, para nos apresentar, para dizer o que queremos fazer, para dizer que nós queremos fazer parcerias. Aquela visão do Ministério Público andar com chicote, prendendo gente, não é a nossa visão. Nossa visão é de conversar, de trazer para próximo. Olha, Marcos, me faz eu ficar pensando aqui numa coisa. O cidadão que está ali com suas dificuldades financeiras, né, que está ali tentando até, se eu for lá falar com a prefeitura, daqui a pouco vem o IPTU, eu não consigo pagar, começa a ter uma série de questões. Existe um custo para isso, para o cidadão, na hora dessa regularização fundiária? É importante que a gente explique para o cidadão. Nós estamos trabalhando para que não haja. Para que não tem como gastar. Essas despesas sejam alcançadas pelos órgãos estatais que não fizeram do tempo devido. Sim. Não fizeram que é de certa forma responsabilidade. Então nós vamos trabalhar nesse sentido e tem avanço. Na conversa inicial que nós tivemos já com a secretária das cidades de São Luís, do estado do Maranhão, melhor dizendo, ela sinalizou muito positivamente, inclusive dizendo que ele já tem um avanço e um estudo de trabalhos nesse sentido. Houve agora, durante a campanha eleitoral, né, não sei se foi eleitoreiro, mas que eu achei que foi muito bacana, muitas cidades do estado, muitos locais, existiu essa parte da regularização fundiária e foi gratuito, né? Olha, está aqui, é um processo, né, que às vezes até é longo, né, dependendo da dificuldade da área, mas eu achei interessante. Falei, bom, por mais que seja, que pode ser que seja eleitoreiro, mas eu achei muito interessante que no período da campanha, em Paço do Miá, Ribamar, eu vi isso, eu não lembro de ter visto em São Luís, mas eu vi em muitas regiões, e eu achei de bom grado, porque, de certa forma, por mais que seja eleitoreiro, está ajudando essa pessoa a ter o seu imóvel, a ter aquele que ele tem de fato, mas não tem direito no documento. Isso. Agora, a minha dúvida de fato é se, nesse caso, quando não é época de eleição, né, época de eleição se facilita mais as coisas. Como é época de eleição, se tem que pagar, se tem esse custo. Agora, a prefeitura e o Estado entram para ter essa convergência? Entram, porque é necessário que algumas certidões
exatamente para que o processo transcorra dentro da legalidade né, é necessário que seja observado. Então, essa questão de custo, nós temos como equacionar, resolver. Sim. Outra questão, até porque existe o Estatuto da Cidade, que é uma legislação federal, onde essas situações já estão previstas há mais de 15 anos. Porque, assim, o que eu fico pensando, eu não tenho ideia de quantos são esses problemas aqui na cidade. Eu acredito que tem bairros ainda que tem quase que 100% desses problemas, verdade, né? E bairros que existem sei lá, há 100 anos, né? Que ainda tem, sabe, vem quase que da época lá do Império, praticamente. Não é possível, porque não se resolve. E parece que a coisa fica mais difícil de resolver. Olha, eu vou te dar um exemplo aqui. Há um tempo atrás, aquela região do Redenção. Do lado do Filipe. Sim. A Redenção é um bairro que tem aí... Ela 60, desce, né? Desce, sobe ali. Isso, desce, baixo, sobe e desce. Pô, bem, a Redenção, ele é titulado em nome de uma pessoa que devia o INSS. Do antigo INPS. Tinha de débitos lá. E deu como 50 garantia. anos atrás. E deu como garantia o imóvel. O imóvel, a área. Na hora que chega a escritura lá, o cara não sabe onde é aquilo, não. Ele olha a escritura, tem registro? Tem. Então isso aqui vamos dar como garantia, eu vou aceitar. A população que mora naquela região há tantos anos. Antes de dar isso como garantia. Eu tenho 57 anos, desde menino eu já ouvia falar do bairro da Redenção. É verdade. Então tem mais de 50 anos, certamente. Então foi a leilão. Meu Deus do céu. Foi a leilão. É como se ninguém soubesse, como se lá não morasse ninguém. Como se não morasse ninguém, como se as pessoas não tivessem. Então, essa situação, nós precisamos hoje dar essa garantia para esse segmento populacional. E o Ministério Público está com essa disposição. Isso é um leilão federal, né? Federal. Ixi, um negócio pior ainda. Na Justiça Federal. Federal, né? E então, lá em Brasília ninguém sabe nem que dessa área. Não sabe o que existe, quem mora lá, não tá. Que é uma situação realmente, isso vai dar uma proteção e trazer também um pouco de cidadania para essas pessoas. Marcão, a gente tem problemas. Se a gente for falar aqui de problemas da cidade de São Luís, da região metropolitana, a gente não para aqui. A gente passa aí dias falando. É claro que não vamos ser pessimistas, né? Mas a gente precisa que, de fato, funcione, o poder público funcione. E aí, quando a gente pensa em poder público, a gente pensa logo em quem? No prefeito, né? Nos vereadores e nos secretários. Mas não é só isso não, né? Porque as promotorias estão aí, elas não são culpadas, mas estão aí para ajudar a resolver. Isso. Mas elas podem até ser culpadas quando são omissas. Sim. E nesse caso nós estamos com a determinação por parte do nosso Procurador-Geral de buscar soluções efetivas para essas demandas. Me alegra muito ouvir essas coisas, porque a gente imagina que a população está solta, está deixada de mão. E não é por aí. Não, eu lhe falo a preocupação, o compromisso do nosso Procurador-Geral e dos nossos colegas. Nós somos 7 colegas, nós temos... São da mesma vontade, que eu sei que eu vejo que você tem uma vontade muito grande de resolver. Você vê como os colegas estão motivados e querendo se localizar logo nos bairros para começar o trabalho, se mobilizando com ele não existe política, né? Porque vocês não mexem com essa questão. Não. Mas nós recebemos todos. Nós não estamos aqui buscando um grupo ou outro grupo. Todos os grupos que quiserem somar serão bem recebidos. Né? E onde a gente puder fazer essa conversação para que, às vezes, um órgão cria algum entrave para resolver a problemática, a gente vai buscar conversar com aquele órgão para que resolva. Então, o Ministério Público vai ser como se diz, um pivô, aquele que busca identifica o problema central e nós vamos lá buscar a resolução. Conversando com as pessoas, na medida mostrando a importância daquilo ali, e na hipótese de não alcançarmos
uma solução adequada, nós vamos fazer o procedimento e encaminhar para que seja ajuizada a ação, que não é nosso objetivo. Sim. O nosso objetivo é resolver extrajudicialmente. Fazer os acordos que forem necessários serem feitos para que sejam cumpridos e a gente alcançar resultados efetivos. Maravilha. Fico feliz em ouvir que a gente não está solto aí, tem pessoas pensando em ajudar a população de modo geral. A gente vai fazer o seguinte, vamos fazer um intervalo rapidinho. Estou aqui conversando com Marco Aurélio Ramos Fonseca, que é promotor de justiça da área Centro aqui em São Luís. A gente vai fazer um intervalo rapidinho e volta já já para conversar aqui continuar essa conversa bacana com Marco Aurélio.